Olá, vamos trabalhar um pouco hoje sobre a Política Nacional de Humanização. Política, como já deixamos bem claro nos nossos encontros anteriores, os problemas eles são indutores de políticas. Toda vez que ocorre um problema, na verdade o Estado deveria se antecipar aos fatos, mas não acontecendo, ocorre um problema. Esses problemas vão ser indutores de novas políticas públicas ou políticas de saúde. Então, não foi diferente com a Política Nacional de Humanização. O que ocorreu? O SUS estava firmado, mas ainda não estava consolidado. Então, em 2003, o Ministério da Saúde, após analisar alguns fatos, após analisar algumas reivindicações populacionais, decide lançar uma nova estratégia de humanização do SUS. Por quê? Foram várias anuências de que o SUS ele precisa, como nós deixamos bem claro, concretizar os seus princípios, né? Ser universal, ser integral, né? Trabalhar com a equidade, dando mais a quem mais precisa, descentralizar a assistência e fazer o controle social a partir da participação da comunidade. Sendo assim, para que ele foque nos seus objetivos, essas políticas que são implantadas precisam dar certo. Mas assim, sempre existe algo a ser melhorado. Por isso que hoje nós trabalhamos muito com a qualidade total da assistência. Então assim, nunca devemos relaxar, nunca devemos dizer que chegamos ao topo, porque sempre há algo a melhorar. Então foi isso que aconteceu. Em 2003, o Ministério cria a Política Nacional de Humanização, que foi o quê? Uma pactuação entre as comissões intergestora, tripartite, e o Conselho Nacional de Saúde. Comissão Intergestora Tripartite, Lei 8080, Estado, Município, DF e União. Eles vão se unirem e vão pactuar estratégias para a melhoria do SUS. E nós vamos ver lá na frente que uma dessas estratégias é justamente reduzir as filas. Entendeu? Reduzir as filas. As filas que são gigantescas, sobretudo a polêmica grande da Central de Regulação e a fila nas UBSs, nas unidades de emergências fixas. Né? Por quê? Porque eu preciso tratar esse ser humano, esse usuário do sistema, como um ser individual. E eu preciso, dessa forma, atingir as necessidades dele de forma plena, de forma humana. Então, o que é que acontece? Essa política vem propor a prática dos princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças no modo de gerir e de cuidar. Isso que é importante. Porque o cuidar em sua forma plena envolve várias perspectivas minuciosas que, por vezes, no corre-corre, no número deficiente de funcionário, mais demanda do que oferta, escalas com tempo mínimo de descanso, sobrecarga de trabalho, a gente às vezes, por vezes, a gente se descuida um pouco do atendimento, porque não tem como você fazer uma assistência de qualidade total quando você não tem a mão de obra, quando você não tem os recursos físicos, os recursos materiais e os recursos tecnológicos. Então essa política de humanização vem justamente fazer isso. Estimula, né, a comunicação aí entre os gestores, trabalhadores e usuários. Olha, colocou o usuário aí no meio, né? Isso que é importante. Ela também é chamada de Humaniza SUS. Vamos humanizar o SUS. Essa foi a intenção dessa política em
2003 aí pactuada entre os governos. E o que é que aconteceu? Essa política nacional de humanização existe alguns princípios, focou em alguns princípios. Que princípios são esses? Primeiramente, um princípio da transversalidade. O que quer dizer isso? O princípio da transversalidade quer dizer que o tratamento humanizado deve ser em todas as políticas implementadas pelo governo. Todas. Quais foram as políticas que vimos até aqui? Tanto a política nacional de urgência e emergência, política nacional do homem, política nacional de atendimento à mulher, política nacional de atendimento à criança, adolescente, todas essas políticas que o Estado, através das comissões, eles pactuam, ela precisa ter o perfil humanizado. Isso que ele quer dizer quando quer dizer transversalidade. O primeiro princípio aí da política nacional de humanização. O segundo princípio é a indissociabilidade entre atenção e gestão. O que é isso? Não pode se dissolver. A atenção, ela está diretamente ligada com a gestão, né? A gestão do SUS, ela precisa ser totalmente direcionada com a atenção ao processo do cuidado. Não pode ser dissolvido, porque uma depende da outra. E um terceiro princípio é o protagonismo, que é a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. O que quer dizer com isso? Além de eu analisar o sujeito da sua forma individual, os seus desejos, as suas necessidades, as suas carências, as suas potencialidades, eu preciso ver ele também de forma coletiva, né? E isso foi muito importante porque mudou essa visão, mudou algumas estratégias do SUS e mudou para melhor. Quando analisados esses princípios, os gestores se reuniram e disse assim: vamos fazer marcas. Olha o que eu sempre digo, foco. Qual é o meu foco? Isso aí é o planejamento estratégico. A gente vai planejar estrategicamente para atingir uma meta. Então, algumas marcas foram colocadas nessa política nacional de humanização para serem atingidas. A primeira meta, foi o que eu já falei, é justamente a redução das filas, redução das filas e do tempo de espera. Com o quê? Com a ampliação do acesso. Eu preciso ampliar o acesso, né, para reduzir essas filas, ou seja, abrir mais unidades para tirar o foco e desafogar o sistema de uma unidade só, abrir mais unidade e diminuir esse tempo de espera para o atendimento, né? Então eu tenho que promover o que? Acesso, um atendimento acolhedor, né? Preciso ter um atendimento acolhedor. Se eu tenho uma demanda igual ou menor com a minha oferta, eu consigo trabalhar de forma tranquila e consigo ali prezar pelos os ideais dos princípios, tanto estabelecido pela nossa Constituição Federal, como estabelecido também pela Lei Orgânica de Saúde, os princípios do SUS. O atendimento acolhedor e resolutivo. Olha o que a gente vem batendo aí. Não basta só você ter o acesso ao serviço, não. O serviço ele precisa ser resolutivo. Se eu busco lá na atenção básica um curativo para um pé diabético, eu preciso encontrar na atenção básica o curativo para o pé diabético. Se eu vou lá na atenção básica, procuro um medicamento que está lá dentro na Rename, né? Que nós vamos estudar isso semana que vem, a nossa próxima aula. Vamos estudar o decreto 7508 na Rename, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E eu chego na minha UBS lá, não encontro esse medicamento, eu não estou sendo resolutivo, né? Dona Maria, ela precisa fazer o curativo e precisa pegar o metformina dela. Isso que é importante. Então, assim, o SUS ele precisa ser resolutivo. Entende, gente? Então, a primeira marca é justamente essa: reduzir filas e tempo de espera. Nós vamos ver lá na frente que houve uma estratégia muito positiva
na urgência e emergência, né? Falando sobre o acolhimento com classificação de risco. Não mais agora a triagem, agora vamos acolher. Olha essa palavra, como é mais humanizada, acolher o cidadão, entende? Então assim, a primeira meta, redução de filas e tempo de espera, tanto na unidade básica, isso aí, gente, nos 3 níveis de complexidade, viu? Primária, secundária e terciária, na baixa complexidade, média complexidade, na alta complexidade e na atenção especializada. E o que é que acontece? A segunda meta, o que foi que aconteceu? Todo o usuário do SUS, ele saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde. Isso aí está muito mais direcionado à estratégia da saúde da família, né? A equipe da saúde da família. Nós vamos ver isso na nossa penúltima aula, né? Que é a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Essa equipe ela é responsável por uma área, por uma região de saúde, né? Então, o que é que acontece? O usuário do SUS vai saber agora quem é o profissional, quem é o médico, quem é o enfermeiro, quem é o técnico de enfermagem, quem é o agente comunitário de saúde, né, que está responsável pelaquela área, que ela vai levar suas demandas para ter a resolutividade que o SUS promete, que é a bandeira do SUS, que prega aí e advoga por isso. A terceira meta é que as unidades de saúde, ela deve o quê? Garantirão as informações ao usuário e acompanhamento de pessoas da rede social e os direitos do código do usuário do SUS. O que é que acontece com isso aí? Hoje existe os direitos do paciente. Esse direito do paciente, ele precisa ser preservado e precisa ser garantido em todo momento da assistência, em todos os níveis da assistência também. Por quê? Porque o SUS, eu preciso fazer com que essas unidades garantam a informação, garanta um acompanhante, garanta o sigilo de informações desse paciente. Então foi importante também uma política de forma humanizada, que o próprio paciente, o próprio usuário, ele tem o direito de escolher quem é o acompanhante que ele quer estar do lado, tanto a parturiente como qualquer outra patologia, qualquer outra unidade de emergência, unidade básica, quem é o acompanhante que eu quero estar do meu lado, justamente por mudar aquele conceito de saúde é só ausência de doença. Não, o ser humano, ele é um ser biopsicossocial e que precisa ser atendido de sua forma generalizada, entende? De forma geral. Então, mais uma meta aí. E a quarta meta, as unidades de saúde, ela garantirão que gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários. O que é que ele quer dizer isso aí? É justamente você unir forças para prestar uma assistência de qualidade. Então, assim, as unidades vai garantir uma gestão, mas essa gestão vai ser participativa com quem? Tanto o usuário quanto os trabalhadores, né? Então eu preciso ter essa gestão participativa de todos, porque o usuário vai dizer qual é a demanda dele, e os trabalhadores que está ali na linha de frente vai poder tentar resolver junto com a gestão. Isso que é justamente essa gestão participativa de todos, porque eu consigo ver aonde está o problema, eu consigo estar mais próximo do paciente, eu consigo levar e assistir esse usuário de sua forma totalitária. A Política Nacional de Humanização, ela traz também, como eu disse, vai dividir essas políticas ser humanizado em todas as esferas e em todas as políticas. Assim, também foi dividido nos eixos temáticos, tanto na atenção básica, na urgência e emergência, na atenção especializada e na atenção hospitalar. Falando ainda
da primeira meta, que é o acolhimento, surge um programa, né, que é o acolhimento com classificação de risco, que a gente vê muito isso nas unidades de emergência. Neste momento ali, o que é isso? É um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento prioritário, né, e mais rápido. Lembre-se, isso não é um diagnóstico prévio, né? Em virtude do maior risco e da maior vulnerabilidade, a gente vai fazer o quê? Vamos acolher esse paciente e classificar o risco dele, fazendo o quê? Que o princípio da equidade seja ali estabelecido, dando mais a quem mais precisa. Se eu tenho um paciente que um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, um infarto agudo de miocárdio, né, um AVC, esses pacientes são classificados como vermelho e tem prioridade na assistência. Isso que é também uma forma de acolher, também uma proposta da Política Nacional de Humanização. Tranquilo? Grande abraço, fico por aqui. Vamos dar continuidade na próxima aula, no próximo vídeo, falando sobre justamente a Política Nacional de Humanização nos eixos temáticos. Forte abraço, estuda que a vida muda.